Como saber se um homem está afim de você? É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são conteúdos com temáticas aprofundadas para te ajudar a conseguir um relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte, minha deusa. E nesse conteúdo aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber para identificar se esse homem tá afim, quais são os sinais que ele dá, o que pode ser duvidoso, o que pode ser perigoso, né? Para você não cair em enrascada ou correr o risco de ficar perdendo seu tempo com homens errados aí. Deusa, você provavelmente já deve ter assistido aquele filme famoso de uns tempos atrás aí, que é um dos meus filmes preferidos, inclusive, de comédia romântica, né? Desse gênero, que é o Ele Não Está Tão Afim de Você. Esse filme é genial, porque de fato ele mostra ali como muito... É claro que ele é um pouco estereotipado, né? As mulheres ali têm gêneros específicos, mas como uma forma de reforçar as características que muitas vezes nós temos, de uma forma gritante ali, sim, mas para chamar atenção, para ficar no filme, né? Bem na fita, aquelas coisas, mas que muitas vezes a gente não percebe os sinais que os homens estão dando de que eles estão afim, de que eles não estão afim assim, ou de que eles são perigosos, barcos furados. Então esse filme é maravilhoso. Se você não assistiu, meu Deus, se você não assistiu, quantos anos você tem? Porque esse filme é mais de 30 e deveria ter assistido, né? Mas se não, eu te convido a assistir, que ele é muito legal, tá? Vale a pena. Mas enfim, o que acontece é que existem duas questões, né? Ou a gente não sabe reconhecer esses sinais, por isso que a gente acaba perdendo tempo, ficando confusa, se sentindo frustrado em algumas relações, ou muitas vezes a gente não quer reconhecer porque não sabe o que fazer ali. Mas existe algo que as pessoas confundem. Não existem apenas sinais de interesse e desinteresse, minha deusa. Não é tão preto no branco assim. Eu categorizei aqui para facilitar a didática e te mostrar como que você pode analisar de um ponto de vista mais prático mesmo, tá? Quando você estiver se relacionando com um homem. Existem os sinais verdes. Quais são os sinais verdes? Aqueles sinais óbvios. Aqueles sinais que quando o cara dá, você fala assim... tá na minha, tá no papo este homem. São sinais óbvios, você não tem dúvida, você não fica pensando, ai, será que tá afim, será que não tá afim? E sabe, é muito curioso, porque esses sinais, eles não necessariamente são o cara falar pra você que ele tá afim. Só que o ser humano, ele tem uma capacidade de compreender uma linguagem oculta, a linguagem não verbal de uma pessoa. O nosso inconsciente capta. O seu consciente talvez não saiba explicar muito bem, mas o nosso inconsciente capta. Então, e aí eu quero que você lembre, né, daquela situação que você tava saindo com um cara, enfim. Talvez você estivesse afim dele, talvez não, mas você sentiu ali que aquele cara tava na sua. Você pensou, pô, se eu quiser ficar com ele, eu consigo, porque ele está muito interessado. Isso porque esse cara provavelmente te deu todos, né, se não muitos sinais verdes aí. Então esses são aqueles sinais que o nosso inconsciente não tem dúvida. Mas aí depois a gente tem os sinais amarelos. Os sinais amarelos, eles são o mais complicadinho, porque eles não são nem sims óbvios e nem nãos óbvios. É aquela coisa de pode ser, mas pode não ser também. Será? Parece interesse, mas se eu analisar de outra perspectiva, não parece tão interesse assim. Então esse aqui é onde a gente se pega. E muitas vezes é onde a gente se perde, insistindo demais em um homem que dá muitos sinais amarelos. Sinal amarelo demais, muitas vezes significa que esse homem tem um interesse, mas esse interesse não é tão grande assim. Pensa em uma barrinha de interesse, em uma escala de interesse, onde os interesses mais superficiais ficam perto de 0, então de 0 a 50. Esse homem pode gostar de ver você, depois de conversar com você, sair com você, ter intimidade com você, aí para no 50 aqui. Aí dos 50 pro 100, ter conversas mais profundas, ter de repente um rolinho, um namoro e um casamento lá perto do 100. Então muitas vezes os sinais amarelos, eles mostram que esse cara tem interesse, mas ele tá mais na barra do 0 ao 50 aqui, ou seja, não é um interesse suficiente para ele se comprometer
comprometer. E é aqui que a gente fica perdida, porque a gente fala, poxa, mas ele demonstra interesse. Mas é nessa parte aqui, não é nessa parte aqui, entende? Se você quiser isso aqui, só do 0 aos 50, tudo bem. Mas se você quiser isso aqui, precisa começar a ter os sinais verdes aí. Mas a gente tem também, minha deusa maravilhosa, os sinais vermelhos. Os sinais vermelhos são sinais que, assim, foge, sai correndo, porque não é boa história. Na verdade, pode representar um grande perigo para você, para sua saúde mental, para sua autoestima. Não vale a pena se relacionar com um homem que apresente algum sinal vermelho. E eu falei algum, você percebeu que não é alguns, né? É algum, porque um sinal vermelho já é mais do que suficiente para a gente vazar. Mas qual que é o problema maior de Jesus Cristo? É que muitas vezes esse homem, ele não tá na categoria assim, né? Ele só dá sinais verdes, só dá sinais amarelos, só dá sinais vermelhos. Não, ele manifesta um pouco de tudo. Ele dá um sinal verde, mas depois vem para um amarelo, aí um verde, aí um amarelo de novo. Aí você, e agora? O que eu faço, Jesus? Por isso que é muito importante você aprender a reconhecer cada um desses sinais, meu amor. Porque isso te impede de cair em relações tóxicas e abusivas. Você tá ali, amarelo, verde e tal, e de repente o cara te apresenta um sinal vermelho. Não. A partir daqui eu que não quero mais. Então você já vai embora antes de acabar se relacionando com um homem errado. Pode ser um possível abusivo, manipulador, cafajeste, que vai fazer você sofrer bastante aí. E também te impede de se relacionar com um cara que não tá afim de se comprometer, que só quer colher benefícios sexuais com você. Benefícios na primeira escala da nossa medida do interesse, né? Do 0 aos 50 ali, onde todos os interesses são mais superficiais. E o que você precisa entender é o seguinte. Vamos colocar uma perspectiva de tempo aqui de 4 meses, tá? 4 meses é um tempo mais do que suficiente pra gente decidir se a gente tá afim de se comprometer com aquela pessoa ou não. É um tempo mais do que suficiente para o homem decidir se ele quer se comprometer mais com você, se você é uma mulher que vale a pena virar namorada dele. Se esse homem, em 4 meses, só dá sinais amarelos, já virou um sinal vermelho, né? Ao longo desse tempo, no final desse tempo. Porque isso mostra que ele não tá querendo avançar. Ele tá ali com o pé no freio, tá entendendo? E esse pé no freio não vai pra frente, não adianta, né? Porque em 4 meses não foi, porque você acha que vai agora, meu amor? 4 meses ele já te conhece bastante. É claro que vocês têm que ter uma certa frequência de encontros, de conversas. Se vocês saíram 2 vezes em 4 meses, aí não conta, tá? Eu tô querendo dizer sobre aquelas relações que a gente vai conversando, vai se vendo todo final de semana, né? Já tem um tempinho bom ali, um tempo de convivência bom, um insumo bom pra gente analisar. E quando você consegue reconhecer esses sinais, antes desses 4 meses, ali lá no comecinho, você tá vendo que tem muito sinal amarelo, você não fica esperando, né? É importante que você aprenda a reconhecer para falar, opa, peraí, beleza, muito sinal amarelo. Será que tem algo que eu possa fazer aqui para dar uma acelerada nesse homem, para fazer ele dar uma pisada no acelerador ali comigo? Muitas vezes tem, tá bom? E aí você consegue fazer, eventualmente, esse homem se comprometer mais, querer avançar mais com você, porque você está sabendo se posicionar da forma certa. Veja que eu falei sobre o homem que dá vários sinais amarelos, vermelho não. Deusa, repete comigo. Você não vai tentar mudar homem que apresenta sinal vermelho. Você não vai tentar consertar um cara que apresente sinal vermelho. Isso não é tarefa sua, você não vai conseguir, você vai se dar mal nessa história. Estou falando de sinais amarelos ali, tá bom? Estou dizendo que qualquer tipo de homem que apresente muitos sinais amarelos, você vai conseguir evoluir? Não, de jeito nenhum. Tem uns caras que não vai dar mesmo, né? Que o cara realmente não quer. Mas, antes de tudo, é importante que eu faça a minha parte, porque em muitos casos, esse homem ele não quer avançar pela falta de estimulação correta de nossa parte. E se a gente toma consciência disso, a gente consegue ali dar uma puxadinha nesse homem para que ele venha com a gente. A gente consegue guiar ele para onde a gente quer que ele vá, que é para um relacionamento sério. Isso você faz, minha deusa, não com manipulação, porque a mulher tem que fazer tudo, mas é porque você é uma mulher que deseja ser sábia. Você é uma mulher que deseja agir com sabedoria, não é verdade? Então, se você tá se relacionando com um cara, de duas uma, ou você faz o seu melhor ali para guiar ele para onde você quer, que é um relacionamento sério, ou tchau, meu filho, eu não vou mais ficar com você. Agora, ficar ali dentro sem agir com sabedoria, rezando para que ele te assuma, contando com a sorte, não dá, né? Aí realmente não é legal. Você concorda comigo? Então, vamos falar de quais são esses sinais, então? Existem
milhares de sinais, minha deusa maravilhosa, muitos mesmo, tá? Eu falo em detalhes profundamente sobre cada um deles no meu curso Mulher Feminina, inclusive, mas aqui eu trouxe alguns desses sinais para você já ficar de olho aí, tá bom? Quais são os sinais vermelhos que esse homem pode dar? Estes tipos de sinais, se você perceber, você sai correndo. O cara veio, apareceu aqui, você sai por essa porta, tá bom? Por esse lado. Não vale a pena, meu amor. Ai, Gabi, mas ele parece um homem de valor, um cara legal. Ele pode ter várias outras características muito boas, mas não compensa o perrengue, o trabalho que você vai ter de se relacionar com esse homem. Deixa eu contar pra você alguns desses sinais pra você compreender o que eu tô falando aqui, tá? O primeiro sinal vermelho é o cara que trai a ex pra ficar com você. Deusa, não seja uma mulher ingênua. Ah, Gabi, mas as pessoas não podem mudar, não podem amadurecer, com certeza. Mas essa mudança e esse amadurecimento não acontecem da noite pro dia. E essa mudança, ela não parte de um agente externo. Não é você que vai causar uma mudança nesse homem. A mudança só acontece quando a gente quer mudar. Quando a gente percebe que é melhor pra nós, pra nossa vida. É de uma perspectiva interna. E essa mudança não acontece da noite pro dia. Ela requer tempo, ela requer processos como terapia, cursos de desenvolvimento. Afinal, a gente só vai perceber que aquilo que a gente fez não foi legal e pensar em outras formas de fazer quando eu tenho acesso a uma informação nova, né? Uma conversa com uma terapeuta, um curso que me mostra as consequências disso pra minha vida, até uma ligação mais forte com a espiritualidade, né? Tudo isso pode colaborar, mas isso demanda tempo. E esse processo ele acontece quando a pessoa tá sozinha, porque quando ela tá em um outro relacionamento, existe uma muleta emocional que faz com que ela não precise olhar pra nada disso, porque afinal ela não tá colhendo consequências. Pensa assim, o ser humano ele só muda de verdade quando ele colhe consequências que não são boas. Então o que acontece? Se esse cara ele traiu a ex dele pra ficar com você, o que ele tá entendendo? Poxa, eu não fui prejudicado nessa história, né? Eu só me dei bem, porque eu tava com uma, traí, não precisei nem terminar, fui me garantir antes e tô com outra agora. Que beleza, né? E ela me aceita e tá comigo. Então, por que eu vou mudar? Afinal de contas, eu tô me dando bem nessa história, não preciso mudar. Tá entendendo? Não vai ser diferente com você, meu amor. Talvez seja diferente nos primeiros meses, nos primeiros anos ali, mas conte os dias que vai acontecer com você também. Além de que, não é nem só essa questão, tá? Mas, ao meu ver, vem muito uma questão de caráter e de você enxergar o valor desse homem, porque ele traiu a ex dele pra ficar com você. Poxa, ninguém pensou nessa mulher, né? Você não pensou? Ele não pensou que ele é o que mais deveria pensar nisso? Não quer mais um relacionamento? O homem de valor vai lá e termina. E depois ele assume outro relacionamento. O homem de valor jamais vai passar por cima de alguém que confiou nele. Poxa, namorada, mulher tá ali confiando na relação e toma uma punhalada dessa pelas costas, o cara tem que ser muito escroto pra fazer isso, entende? Então isso já mostra quem ele é. E mesmo assim você vai se relacionar com esse homem? Não vale a pena, meu amor. Saia correndo. Teve uma aluna uma vez que quando ela entrou no meu curso, ela queria voltar com o ex-companheiro, né? E aí a gente foi conversando ao longo das semanas, né? E ela me contou que quando eles começaram a namorar, ele tinha traído a ex. E essa ex, ele já tinha traído com outra ex. E aí essa minha aluna tinha terminado com ele, né? Porque ele traiu ela com a outra menina. Você tá entendendo, Deus, a coisa? E ela ainda queria voltar com o cara. Gente, você querer estar com um homem assim só mostra o quanto você não se valoriza como mulher, como você não se ama, como você acha que você merece pouco, porque é só isso que tem pra você e nada mais. Segundo sinal vermelho, dependências, vícios. Vício em álcool, vício em drogas, violência ou eventualmente esse homem foi preso. Vou dar uma ressalva aqui, tá bom? Pessoas erram, pessoas fazem besteiras. Todos temos o direito de nos arrepender, de nos melhorar e isso é muito importante que essas pessoas e esses homens possam ser reabilitados também, não é verdade? Então assim, se esse homem já tratou, ele tinha um vício em álcool, mas ele tratou, tá em remissão, ele foi preso, mas se arrependeu, está de alguma forma tentando contribuir para a sociedade. Tem que ver por que ele foi preso também, tá bom? Porque isso também diz muito a respeito. Mas ele se arrependeu e tá tentando contribuir de uma forma positiva para a sociedade agora para reparar o mal que ele causou. Se tiver nesse contexto aqui, você pode considerar como um sinal amarelo, jamais verde, tá? Amarelo, que é para ficar de olho ali. Agora, o cara saiu da cadeia há pouco tempo e você não consegue saber direito por que ele foi preso, o que aconteceu
aconteceu, ele não fala muito sobre isso, e você não vê ele tentando compensar a sociedade de alguma forma, ou o que é que ele tenha feito. Se você sabe que ele tem algum tipo de vício em drogas, em bebida, esquece. Não é um homem de valor, não é um homem que tem capacidade de construir um relacionamento com uma mulher. Não seja você a clínica de reabilitação desse homem, tá bom? Terceiro sinal vermelho. O homem que fica tentando ir rápido demais. E aqui é aquele cara que ele vai além de todos os limites, deusa. No primeiro encontro que vocês saem, ele já te leva flores e bombons. No segundo, ele já fala que te ama e que tá apaixonado e que nunca encontrou uma mulher como você. Na primeira semana, ele já te pede em namoro. No primeiro mês, ele fala pra você morar na casa dele. É absurdo isso. Isso só mostra que ou o homem é muito carente, ou ele é um homem abusivo, que provavelmente está tentando te encantar, te ludibriar, para depois que você estiver bem presa nas teias dele, começar a colocar as garrinhas de fora. Não existe isso de acelerar desse jeito, nesse nível, com tanta vontade de encantar. O homem, quando faz isso, é porque tem coisas a esconder. Ele nem te conhece. Como que ele vai levar bombons e flores pra você no primeiro encontro? Como que ele fala que te ama no segundo? Como que ele te pede em namoro em uma semana? Não caia nessa de achar que você é a deusa maravilhosa do Olimpo que fez esse homem se apaixonar completamente. Não tem a ver com você, tem a ver com ele e o quanto de coisa que ele pode estar escondendo de você aí. Então, cuidado. Quarto sinal vermelho. O homem que não tem a própria independência financeira. Eu vou colocar uma exceção aqui também, que é uma exceção que pode levar para um sinal amarelo, tá bom? Mas mesmo assim você tem que tomar cuidado. Que é o cara que eventualmente foi demitido, acabou de ser demitido, então, poxa, leva um tempo pra gente se restabelecer, né? Isso faz parte da vida mesmo. Ou então tá fazendo uma transição de carreira. O cara quer empreender, quer fazer alguma coisa diferente, então ele abriu mão de um emprego que ele tinha, ou de uma empresa que ele tinha para começar outra, ou até tá estudando para concurso. E quando eu tô estudando para concurso, eu tô desempregado, eventualmente, né, para conseguir me dedicar ali, tá bom? Só que você percebe que esses movimentos são exceções, é como se fossem fases transitórias. Isso você considera como um sinal amarelo. Você vai começar a olhar outras questões em conjunto. Agora, o cara que não tem a própria independência financeira, ele não tem um emprego ou uma carreira porque ele é sustentado pelos pais, porque ele vem de família rica, porque ele é acomodado, fica falando que não tem oportunidade e não consigo, mas faz uns 2 anos que ele tá desempregado, você não vê ele se movimentando ali, sai fora, meu amor. Mas Gabi, é normal, né? Coitado. Deusa, vamos lá. Relacionamento não é pra quem quer, é pra quem pode. Pra eu conseguir ter um relacionamento, investir em um relacionamento, eu preciso minimamente me bancar financeiramente. Ou você vai se relacionar com o cara e vai bancar ele? Você tá maluca? Não, meu amor. Da mesma forma como se você estiver desempregada, você também não tem que arrumar relacionamento. Primeiro a gente garante a nossa própria sobrevivência, o nosso sustento. Depois disso, eu tô pronta pra me relacionar e construir junto com alguém. Se eu quero um parceiro pra construir junto, os dois já tem que ter sua bagagem, pra que a gente possa somar e multiplicar. Entende, ponto? E cuidado se você vai pra aquele lado de ficar com dozinha do cara. Primeiro que assim você tira a dignidade dele como homem. Um homem que se preze, dá um jeito. Mesmo que ele queira um emprego, um trabalho que ele não tá conseguindo naquele momento, ou ele vai ficar pouco tempo ali tentando se esforçar muito, ou se realmente estiver difícil, ele vai arrumar qualquer coisa no paralelo para conseguir se manter até conseguir aquele sonho. Agora o homem que não tá atrás, não faz questão, é bancado de alguma forma por alguma fonte de dinheiro do além aí, né? Não serve para se relacionar com você. E aí a gente chega no quinto sinal vermelho, que é aquele homem que tem um caso mal resolvido com a ex. Esse aqui, pode ser que ele tenha filhos com ela, mas nem sempre. Às vezes ele só tem aquela relação mal resolvida, que você sabe que de vez em quando ele fala com ela ainda, que ele gosta dela. Isso é furada, porque muitas vezes ela que terminou, mas ele gosta dela ainda. Então ele tá tentando se virar, né, sai com você. Mas se a mulher fizer assim, ele volta, ele te larga na rua da amargura e volta pra ela. E você fica com aquela cara de tacho, meu amor. Não! Se o homem tem caso mal resolvido com a ex, ele que se resolva primeiro. Você busca um homem disponível para o amor, disponível e disposto a construir um relacionamento sólido com você. Então, o cara que tá amarrado com outra mulher, não dá, não faz sentido, tá bom? Vamos agora para os sinais verdes. Quais são os sinais
óbvios e que talvez para algumas pessoas não sejam tão óbvios assim, mas vou te contar agora pra você ficar de olho nisso, tá? De que esse homem realmente está afim, ele está na sua, ele tá louco por você, mulher. Só você fazer assim que ele vem. Tá bom? Isso aqui é brincadeira, tá, gente? Só pra descontrair, não é pra você maltratar o cara. Mas isso mostra que ele tá realmente interessado em você. Existem vários sinais, mas eu listei 5 principais aqui pra você, tá bom? Presta atenção se esses sinais surgirem. Primeiro sinal, o cara, ele quer te ver no final de semana, mas ele te convida logo no começo da semana pra fazer alguma coisa. É segunda-feira, terça-feira, e ele já te chama pra sair. Chama pra sair na sexta, no sábado, 8 horas da noite, 9 horas da noite, minha deusa. O cara, ele tá se programando com antecipação, porque vai que você arruma algum outro compromisso, não é verdade? Ele te convida para sair nos dias e horários nobres da semana, onde ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, saindo com outras pessoas, amigos e outras mulheres, mas ele trata de convidar você. Se esse homem age desta forma, já é um ótimo sinal verde aí de que ele está te priorizando. Segundo sinal verde, esse cara nunca é monossilábico. Mesmo quando você pergunta algo simples pra ele numa conversa, isso aqui é principalmente nas conversas de WhatsApp, né? Quando a gente tá num encontro, é mais fácil a gente ir falando e deixando rolar, mas no WhatsApp, o que acontece é que tá a sua conversa ali e tem outras coisas acontecendo na vida dele. Então, o cara que não é monossilábico, mesmo quando você pergunta algo simples, mostra que apesar das coisas estarem acontecendo na vida dele, no dia a dia dele, ele ainda assim escolhe dar atenção pra você. E não é qualquer atenção, é uma atenção especial ali. Ele vai construir frases, ele vai te devolver perguntas. Você pergunta algo simples pra ele, ele já te explica. Não, mas é por conta disso e disso. E faz uma piadinha e quer saber de você. Jamais vai ser o cara que vai te responder com um emoji. Deus, eu me lembro quando eu comecei a conversar com meu marido e eu pedi uma indicação de nutricionista na época, né? Enfim. E aí ele veio falar comigo no WhatsApp, me passando a nutricionista. Foi o homem mais solícito que veio falar comigo a respeito de indicações de nutricionista que eu já tive na minha vida. Não, deixa eu te mostrar, porque essa aqui, ela é ótima. Qual que é o seu plano? Perguntou até qual que era o meu plano. Eu falei, meu plano é esse. Eu vou ver se atende pra você. Aí fui ver se atendia. Não, pode deixar aí. Nossa, ela é ótima, você vai gostar, mas o que você tá buscando? Juro. Sim, você percebe pela forma como a pessoa vai interagindo. Ela faz questão de interagir com você. Não é o cara que vai te mandar um emoji. Você vai mandar uma pergunta, fazer um texto, falar da sua vida ali. E aí o cara, legal. Aí coloca uma carinha. Ou então responde com aquele emoji de joinha. Pelo amor de Deus. Não, deusa, não é isso, tá? Esse homem, quando ele não é monossilábico, já fica... Tanto é que quando meu marido fala assim comigo, eu fico... tô vendo, tá? Tô sabendo. Porque a gente sente realmente o interesse da pessoa. Terceiro sinal, ele se interessa sobre a sua vida. Tá disposto em conhecer você melhor, em se abrir mais para o seu mundo. É o cara que ele vai querer saber dos seus interesses. E quando você comentar sobre algo que ele não conhece, ou sobre algo que ele não tem muita afinidade, ele não simplesmente vai desconversar ou vai manifestar desinteresse, ele vai querer saber mais. Nossa, que legal! E como é isso? Vamos supor que você tem um projeto de pintura, porque você adora pintar, e você frequenta um lugar específico, onde as pessoas se reúnem para fazer pinturas, enfim. E aí, talvez ele não tenha esse interesse, ou não tenha essa afinidade, né? Mas ele vai querer saber, nossa, que legal! Mas como que é isso? O que você geralmente pinta? Nossa, e como que você faz para escolher as gravuras? É difícil pintar? Ele vai se interessar, ele vai querer saber, principalmente quando não é algo do conhecimento dele. Então perceba que esse é um sinal muito claro de interesse, ele tá querendo se colocar um pouco mais no seu mundo, fazer um pouco mais parte da sua vida e saber as suas opiniões a respeito. Esse tipo de homem que tá interessado, ele sempre vai querer saber o que você pensa. O que você acha disso? O que você pensa sobre tal coisa? Qual é a sua opinião sobre não sei o que lá? Entende? Porque ele realmente quer compreender a forma como você pensa. Quarto sinal verde. Esse aqui é muito bom, deusa, presta atenção nisso. Esse homem, ele quer a tua companhia, mesmo que seja para ir em lugares inusitados. É o cara que vai te chamar para ir ao mercado com ele, ou vai querer te acompanhar no seu mercado. Ele te chama para sair e você fala, ai, não posso, tenho que ir ao mercado agora. Não, eu vou com você, não tem problema. Vai ao mercado comigo? Realmente tá interessado, você tá entendendo? Ou então te chama para ir na igreja com ele, ou vai na igreja com você. Te acompanha de
de ônibus para tal lugar, de metrô, lugares pouco óbvios, que muitas vezes vocês nem vão conseguir ter uma grande interação, mas só de ter a sua companhia, ele já se sente bem. Então, se o cara te convida ou te acompanha em lugares nada a ver, assim, né, inusitados, tá interessado. Está super afim de você, sim, tá? E aí, o quinto e último sinal que eu listei pra você aqui é, mesmo corrido, mesmo com uma vida doida, várias coisas acontecendo, o cara tá por aqui de trabalho, de projeto, de coisa pra entregar, ele arruma um tempo de falar com você, ele arruma um tempo de estar com você. Talvez ele não consiga ter longas conversas com você no WhatsApp, mas quando ele tá presente, ele te dá atenção e você sente que ele tá presente com você ali. Talvez ele não consiga te levar pra um encontro super longo de sábado à noite, mas ele consegue passar num café perto do seu escritório, por exemplo, e vocês descem ali, tomam um café e conversam, comem alguma coisinha gostosa só pra ele poder te ver. A questão, minha Deus, é que o cara que realmente tá interessado, ele dá jeito, mesmo que seja dessa forma menor. E aí a gente vai então pros sinais amarelos. Os sinais amarelos são aqueles sinais ambíguos que a gente acha que é interesse, mas pode não ser. Qual que é a sacada disso aqui? Analisar só esses sinais não vai te dizer nada. O problema é justamente esse, né? Só isso aqui não te diz muita coisa. Então, o que você precisa interpretar é: existem muitos sinais amarelos? Quando você analisa o comportamento desse homem e todos, absolutamente todos os sinais são amarelos, é problema. Isso é sinal vermelho. Agora, é problema. Isso significa que esse conjunto de sinais amarelos, na verdade, constitui um sinal vermelho, porque eles não dizem nada, entende? Agora, se no comportamento desse homem ele dá alguns sinais verdes, mas eventualmente dá alguns sinais amarelos, isso significa que no conjunto da obra ele é um sinal verde, porque esses sinais amarelos podem acontecer por outras questões que não sejam desinteresse, mas se existem os sinais verdes, você pode dar um pouco mais de credibilidade para esse cidadão. Deixa eu te trazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro sobre como você tem que analisar esse conjunto de sinais. Primeiro sinal amarelo que eu coloquei para você aqui é o homem que diz não ter redes sociais. Deus, assim, existe um risco de esse homem ser casado, de ter algum relacionamento, ou até mesmo de ter rede social e não querer te passar, né? Porque não quer que você vá dar uma olhadinha lá, tá? Então esse risco existe. Mas também tem o cara que realmente não liga pra isso. O meu marido, quando eu o conheci, ele tinha um Facebook lá só por ter, e ele passou anos sem Instagram. Eu acho que ele criou o Instagram nos últimos anos, porque a gente começou a trabalhar juntos e ele começou a usar o Instagram dele também. Mas ele nem entra no Instagram. Tem uma foto dele lá, acho até foto do perfil. Só isso. Porque ele não é ligado nessas coisas. Ele é pouquíssimo do mundo digital. Diferente de mim, que sou viciadíssima nas redes sociais. Até demais, né? Até passo do ponto. Mas ele não é, nunca foi esse perfil de homem. Então tem aqueles caras mais low profile que realmente não ligam, tá? Por isso que você, né, precisa dar a segurada e analisar o resto dos sinais. Qual que é o segundo sinal amarelo? O cara que some em dias e horários específicos. Você percebe que toda sexta e sábado ele some. Ele para de falar com você na quinta e volta no domingo. Ou então, ele fala com você durante a sexta-feira, mas às 7 horas da noite ele evapora, só volta a falar com você no sábado à tarde, no sábado à noite some de novo. Suspeito. Pode ser que ele tenha tido um encontro com os amigos, e aí quando ele tá no encontro com os amigos, ele não gosta de ficar no celular? Pode. Isso eventualmente, inclusive, pode acontecer, não há problema. Agora, se isso acontece com uma certa frequência e o relacionamento de vocês deveria estar evoluindo, isso pode não ser um sinal muito positivo, não. Terceiro sinal amarelo é o cara que demora para responder, que é monossilábico, responde com frases curtas ou emojis. Por que esse aqui é um sinal amarelo? Porque tem cara que não gosta muito de ficar nas redes sociais mesmo. Então é o cara que não tem muita habilidade com o WhatsApp ali, não gosta muito, né? Não fica ali, responde de qualquer jeito, até meio grosso assim, no WhatsApp, fala, nossa. Mas quando tá com você, maravilhoso, o encontro é incrível, vocês conversam muito. Então, poxa, pera lá. Mas tem aquele cara que vai te responder com emoji, que é monossilábico, que demora dias pra te responder porque tá interessado assim.
assim. Como que você consegue separar esse cara específico, né? Se ele te chama pra sair. Porque o cara que tem esse perfil de ser só responder com emoji, ali de qualquer jeito mesmo no WhatsApp, não dá muita trela pro WhatsApp. Primeiro que ele não é assim só com você, ele é assim com todo mundo. E segundo que ele vai dar um jeito de te ver. Então ele não quer ficar conversando no WhatsApp, ele fala, vamos se encontrar, vamos sair, né? Passo na sua casa. Entende a diferença? Agora o outro que só fica nos emojis ali respondendo de qualquer jeito, mas nunca te chama pra sair, aí realmente não tá interessado. É claro que num primeiro momento, talvez demore um pouco pra você perceber isso, né? Essa percepção você vai ter mais com o tempo de relacionamento de vocês, por isso que você tem que analisar um conjunto de sinais. Quarto sinal amarelo, o homem que só fala sobre sexo, ou que só quer lugares que tenham algum tipo de cunho sexual. Se você for pra casa dele, ele topa. Se vocês forem pra um motel, ele topa. Agora, se você chamar ele pra ir numa praça, ou passear com seu cachorro, ou alguma coisa assim, um jantar, uma coisa mais tranquila, ele já dá uma enrolada, não sei se eu posso, vou ver. Esse aqui, minha Deus maravilhosa, é um sinal amarelo perto do vermelho, inclusive, tá? Você percebe que nem os assuntos saem disso, né? Você tenta saber mais sobre ele, sobre valores, sobre interesses, tenta falar mais sobre você, mas ele sempre desvirtua pra questão sexual. E se você pega e fala, olha, vou falar sobre isso aqui, eu tô um pouco incomodada, ele se irrita, aí ele nem fala mais com você, nem puxa mais assunto, porque não tem interesse, não tem interesse. E o sexto e último sinal que eu listei pra você aqui é que os encontros são muito espaçados. Claro, no início, por isso que esse sinal amarelo, né? Porque você tem que analisar um contexto, mas no início, poxa, acabei de conhecer o cara, sair, nem faz sentido eu ter um encontro na semana seguinte de novo, né? Legal, às vezes dá um tempinho, uns 15 dias, viver a vida, conhecer outras pessoas, né? Agora, vocês saíram uma semana, depois de 15 dias saindo de novo, aí depois sair na próxima semana, e depois daqui a 2 meses ele vai te chamar pra sair de novo, aí some, aí volta daqui a 6 meses, é aquele rolo assim, completo, aí já pesa um pouco mais, mostra que talvez ele não esteja tão interessado assim. E como fazer então um homem que só dá sinais amarelos começar a dar sinais verdes? É possível eu fazer algo para converter esses sinais, para fazer esse homem pisar no acelerador e largar o freio de mão? Sim, minha deusa maravilhosa. Mas eu digo, não é qualquer homem que vai avançar o sinal. Existem homens que realmente não querem, não estão dispostos, não estão afim, e aí nada do que você fizer vai adiantar. Mas eu acredito que a nossa parte a gente tem que fazer, certo? Porque existem outros homens que apenas precisam dos estímulos corretos. Então, se você seguir isso aqui, você com certeza vai fazer esse homem sair de um mix de sinais amarelos aí e começar a te dar mais sinais verdes de interesse genuíno. Então, eu vou te dar 5 passos para você seguir aqui, tá? E a gente vai começar do mais superficial para o profundo. Qual que é o primeiro passo mais superficial? Vaidade e feminilidade. Deusa, quando um homem vê uma mulher caminhando, ele repara em tudo nela, sem perceber que ele tá reparando nos detalhes. Ele repara no conjunto, mas todos os detalhes comunicam algo, né? Então o seu cabelo comunica algo, os seus olhos comunicam, a sua pele, o seu sorriso, a sua vestimenta comunica algo, o seu cheiro comunica algo para ele. E aí o que acontece? Todos esses detalhes são processados pelo cérebro masculino, a fim de que ele possa descobrir qual que é o seu potencial sexual, como seria ficar com você. Isso porque os homens têm uma programação que faz eles analisarem e buscarem por detalhes picantes na nossa aparência, que mostrem se a gente pode ser uma boa parceira reprodutiva ou não. Isso inclusive acontece no inconsciente do homem, tá? Então esse primeiro passo aqui, que não é tudo, mas ele tem que ajuda ao homem se sentir mais atraído por você, consequentemente mais propício a desenvolver algo com você. Mas aí a gente tem que ir para os próximos passos, porque senão não vai adiantar. O comprometimento não vai acontecer. E o segundo passo é agir com doçura, gentileza e saber receber desse homem, sem ficar tentando controlar demais. Eu vejo algumas mulheres, muitas vezes, quando vão sair com homens, elas querem decidir tudo. Escolher o lugar, falar pro cara qual que é o caminho que ele tem que seguir. Não, porque esse caminho aqui é melhor, eu conheço. Eu já fui por aqui várias vezes. Não, aquela mesa ali, ó, aquela mesa é melhor. Vamos ficar naquela mesa? E aí ela começa a controlar, toma total a liderança da situação e não permite o homem cumprir o papel de homem dele ali naquele encontro. Saiba receber, deixa ele escolher. Se ele quiser fazer uma gentileza, um agrado, receba com alegria, com doçura. Isso é muito importante, vai encantar muito esse homem. Terceiro passo, agir com leveza.
leveza. Os homens precisam de uma mulher que saiba pegar leve. Parece besta, mas a maioria das mulheres acaba não conseguindo fazer isso na prática. Isso porque elas já vão para as relações com um peso muito grande de expectativas, de projeções, de como elas querem que aquele encontro seja, de como elas querem e merecem ser tratadas, e aí tudo acaba tendo um peso muito grande, que faz com que elas acabem cobrando, brigando, reclamando de atitudes que esse homem teve. Deusa, você sabia que o cérebro masculino, ele produz menos dopamina do que o cérebro feminino? A dopamina é um neurotransmissor diretamente ligado ao prazer, é um hormônio do prazer, tá? E ela é altamente viciante. Então, se você for a mulher capaz de despertar essas sensações, essas descargas de dopamina, esse homem não vai ficar satisfeito, ele vai querer mais e mais de você. Consequentemente, ele associa você àqueles momentos de diversão. É por isso que é importante a gente ter encontros divertidos, principalmente. Até para não ficar só na questão sexual. Claro que a questão sexual é importante, mas isso não vai gerar aquela conexão um pouco mais profunda com o homem. Ele precisa se divertir ao seu lado. Ele precisa sentir que as coisas com você são simples. Que sair pra fazer algo com você é simples, é gostoso, é leve, porque isso é capaz de gerar muitas sensações boas nele e ele associa tudo isso a você. E aí depois a gente chega no quarto passo, minha Deus, tem que ter todos, tá? Vai anotando aí, porque um ou outro sozinho não vai funcionar. Mas o quarto passo é lembrar que tudo que vem fácil perde a graça. Deusa, quando o homem tá dando excesso de sinal amarelo, vários sinais ali que você fala, poxa, será que ele tá interessado? Será que não tá? Demorou pra me responder, mas fala que quer me ver. Isso significa que existe muita disponibilidade da sua parte. E aí é você que precisa se tornar um pouco mais escassa, justamente para que ele sinta que ele precisa se esforçar mais para ter você. E olha que legal, o pulo do gato é quando você faz os passos anteriores, poxa, ele já se sentiu atraído sexualmente por você, ele já conseguiu sentir a sua doçura e o quanto você está disposta a receber e deixar ele guiar os movimentos principais ali. Ele se divertiu com você, vocês deram risada, tiveram encontros gostosos, falaram de um monte de besteira. E ao mesmo tempo ele percebe que você não tá 100% disponível ali pra ele, que você até deu uma recuada. Aí, meu amor, é onde esse homem começa a se mexer pra valer. Porque é a partir dessa sua escassez que ele vai começar a te dar mais sinais verdes. Aí, ao invés de te chamar pra sair de última hora, sinal amarelo, ele vai começar a se planejar pra sair com você. Segunda-feira ele já tá te mandando mensagem te convidando pra sair no sábado, porque ele sabe que, poxa, pode ser que ela tenha outro compromisso, então vou me precaver. Ele até quer te levar pra casa dele, mas quando você fala que não, ele fala tudo bem, então vamos jantar, vamos pra uma praça, vamos pra praia, porque ele quer te levar pra cama, mas mais importante do que isso, ele quer estar com você. Entende, minha deusa maravilhosa? E aí eu vou te dar um quinto passo aqui, que é um passo bônus, que é justamente pra você testar esse homem. Se você não tem certeza, né, sobre se ele realmente tá afim de verdade, tá afim de ter um relacionamento ou não, você precisa testá-lo. Como você faz isso? Dizendo um não pra ele e vendo como ele reage. Eu sempre digo isso pras minhas alunas, mas vou repetir nesse vídeo aqui pra você. Palavras têm peso 1. Ai, tô com saudade de você, te adoro, você é linda, quando vamos nos ver novamente? Peso 1. Ações têm peso 2. Vamos sair, te levo pra tal lugar, vamos nos encontrar em outro lugar, né? Tá agindo. Então já tem bem mais peso que isso aqui. Reações têm peso 3. Tô com saudade de você. Vamos sair? Quer vir aqui na minha casa? Eu cozinho pra você. Aí você pega e fala, adoraria te ver, mas acho que eu prefiro ir num bar, tomar um vinhozinho num restaurante e adorar que você me levasse no restaurante X. Ou seja, você tá dando um não aqui pra ele. A forma como ele vai reagir vai te dizer se ele é um homem de valor e se ele tá disponível pra se comprometer com você. Se for o cara que, então vou ver, não sei, deixa quieto, ou ficar de birra com você, nossa, mas não vai vir aqui em casa, ai, que frescura, não sei o que, você é igual a todas as outras, né, e não quiser mais saber de você, ou então dar uma desculpinha qualquer e ir embora, parar de falar com você, simplesmente sumir do mapa, seu teste, você acabou de aplicar o teste, ele foi reprovado. Reprovado, vai embora, vá com Deus. Entende, minha deusa? Agora, se ele passar no teste, não, tudo bem. Então vamos nesse barzinho que você falou aí, vamos nesse restaurante. Opa!
aí o negócio já muda e você está caminhando para o seu relacionamento sério com esse homem de valor, tá? Então aplica esse teste aí no final das contas para você conseguir medir e ver se esse excesso de sinais amarelos vão virar um sinal verde ou vai virar um grande sinal vermelho, e aí você sai fora dessa história pra poupar seu tempo, sua energia e sua autoestima maravilhosa, tá bom? Minha deusa maravilhosa, me conta se esse conteúdo fez sentido pra você. Deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber, é muito importante a sua opinião a respeito pra mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.